Bom, queridos, iremos então dar continuidade, né, ao nosso estudo, nossa reflexão, para que possamos então estar aqui compreendendo as dinâmicas, os processos, os métodos, né, do aconselhamento pastoral. Hoje estamos aqui tanto gravando a aula quanto fazendo a live também. Então, a gente vai estar interagindo aí, tanto aqui, né, na live, quanto a gente vai estar transmitindo aí também. Então, peço que você possa estar tendo um pouquinho de paciência. Ora eu olho para cá, ora eu olho aqui para baixo. Pastora Elisângela já está entrando aí, que coisa boa. Tamires também, chegando aqui pontuais, olha que coisa boa. Estão me ouvindo aí, amadas? Tá tudo certinho? Estão me ouvindo? Não? Dá um joinha assim se estiver ouvindo, tá? Que bom. Deixa eu ver aqui também, Tamires. Karen também já está chegando aqui. A gente já vai iniciar daqui um minutinho, tá? Vamos combinar uma coisa aqui para ficar organizado, para a gente ter aqui um aproveitamento. Vocês então deixem da forma que tá no mudo aí, tá? O microfone. Se vocês quiserem falar, interrompam a qualquer momento, tá? Só faz assim com a mãozinha e aí vocês abrem o microfone e fala, tá? Porque se ficar os microfones abertos, a gente tem aqueles ruídos. Tudo bem? Tudo bem? Entenderam? Sim? Tamires, ouviu? Tudo certinho? Karen, tá dando joinha lá? Que bom. Bom, à medida que for... Olha, coisa boa aqui. Hoje parece que vai dar tudo certinho aqui, né? Gabriel tá vindo, Viviane também. Mas, Gabriel, tudo bem, meu irmão? Tá ouvindo aí, tá bom? Imagem, áudio. Paz, professor. Tudo bem, meu irmão? Tranquilo aí, né? Tá ouvindo? Tá? Imagem tá boa? Tá tranquilo, tá boa. Que bom. Eu vou pedir para você colocar no mute o seu... aí. Isso. E aí, o que acontece? Se você quiser interromper a qualquer momento, tá? Fica à vontade. Só levanta a mãozinha assim, ó. E aí você aciona. Então, o microfone pode entrar com a pergunta, com o comentário, tá bom? No canto, Tá bom. no canto inferior tem aí o microfonezinho vermelho. Lá. Clica no celular, na tela do celular. Lá. Acho que acabou desligando lá. Mas tudo bem. Bora lá, né, irmão? Ao vivo é assim, né? Ao vivo e a cores... Rapidinho. Não, acabou de tomar. Viviane está por aí também, né, Viviane? Vou buscar o carro, vamos lá. Tá aqui perguntando se eu tô por aqui. Vivi, Peraí, cadê eu? eu também quero saber. Tô igual o Paulo, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Peraí, meu Deus do céu. Aciona, isso, habilita o vídeo, né? Habilita o vídeo. Você consegue habilitar o vídeo aí. No canto inferior tem a câmerazinha, tá em vermelho, deve estar em vermelho. Você clica nela que ela aciona o vídeo aí. A gente aqui gosta da revelação. Nada pode ficar em oculto, escondido. Isso, que coisa boa. Faz, Vivi. Então, vamos lá, né? E amados, o Gabriel, que estava representando hoje a classe masculina aqui, foi arrebatado. Mas daqui a pouco acho que ele volta. Vamos lá, para a gente ganhar tempo, ou não perder tempo, né? Já temos aí quase 4 minutos. Bora lá, então fique à vontade, tá? Como se nós estivéssemos aí na sala de aula mesmo, vocês interrompam a qualquer momento. Tudo bem? Não me deixe sozinho aqui, não. Justamente é para a gente ter essa interação, para que vocês participem mais aí. Bora lá, então. Deixa eu só agora fechar tudo aqui. Tudo certo. Pronto. Então, vamos lá, queridos. A gente vai dar continuidade, então, né? Como eu disse ontem, a pensar sobre esse contato inicial do aconselhado, o conselheiro e o aconselhado, porque, na verdade, há uma tensão quando há esse primeiro encontro, né? Então, para quebrar o gelo, para que tenha aí esse ambiente harmonioso, esse ambiente mais tranquilo, porque nós temos que pensar sempre, queridos, isso, Gabriel, agora está tudo certo aí, né? Tá ótimo.
Pode interromper, tá, Gabriel, a qualquer momento para fazer a pergunta e tecer comentários. Então, vamos lá. Então, a gente pretende aqui trazer alguns pensamentos sobre esse contato inicial, né, principalmente do conselheiro, que é quem, né, deve estar conduzindo aí esse aconselhamento. E eu anotei alguns pontos aqui, eu acho interessante compartilhar com vocês, tá? A gente iniciar uma conversa descontraída, né, para que não seja aquela coisa tensa, técnica, profissional, porque não é o nosso caso, né? Nós não somos profissionais nem pretendemos ser da área, embora sendo ótimo. Porém, o aconselhamento cristão, a gente pensa que deve haver uma empatia maior, né? A gente está lidando com a família da fé, né? Com irmãos, com pessoas que nós sabemos que foram compradas pelo sangue de Cristo, né? E aí se acham em vulnerabilidade, estão sensíveis, né? Com pecados, problemas, enfim. E é o nosso papel, então, fomentar esse ambiente onde a pessoa se sinta à vontade e não esteja diante de um pastor, diante de uma autoridade, sabe, diante de um juiz, diante de uma pessoa que irá condená-la, né? Mas sim diante de um irmão, diante de uma pessoa que de fato está ali para andar com ela, caminhar com ela, né? Então é esse ambiente que a gente pretende já no primeiro contato, já de criar. E aí eu coloquei aqui que a gente deve começar com uma conversa descontraída, né? Então, falando, de repente, qualquer coisa, deixando a pessoa à vontade. E aí sim, a gente faz essa transição para as coisas que são mais importantes, né? Para a gente ser simples e direto mesmo. Como, por exemplo, depois da conversa lá, recebeu a pessoa, né? Amados, eu não estou dizendo aqui porque eu sei que não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo são pastores, nem todo mundo tem um gabinete pastoral, nem todo mundo tem um secretário ou uma secretária para recepcionar, né? A gente não está contando com todo esse aparato, né? A gente sabe que isso aí não é a maioria da realidade de nós todos. Então, de repente... Professor, Oi. desculpa interromper aí, Sim, mas a à Aline está vontade. esperando você aceitá-la. Quem? O Carlos e a Adriana não está conseguindo entrar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Já tem aqui, ó. Tem mais. E chegando. Agora acho que tá entrando, vai entrar aqui uns 218 de uma vez. Vamos lá. Estão desesperados aí para entrar. É porque meus dados móveis ali, então eu não tenho contato mais pelo grupo, não. Mas acho que agora vai aqui, ó. Não seja arrebatado de novo, não fique preocupado pensando que eu fiquei. Então, vamos lá, tá aos poucos aqui conectando aqui, mas o pessoal acho que agora vai. Aline, tem mais Adriana também. Vão chegando aí. Tudo certo, né? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, é porque com o fone não dá certo. Toda vez que eu vou deixar no mute, ele Ah, entendi. Não, tranquilo. cai. Então eu vou deixar aqui mesmo e deixar no mudo aqui, tá bom? Isso. Varão, deu certo também, coisa boa. Vamos lá, queridos. Então, eu não vou poder, toda vez que entrar um recepcionar, né? A gente dá continuidade, tá? Depois o que ficou para trás aí, vocês assistem o vídeo, mas temos aí poucos minutos, ainda estamos no início. Viviane, obrigado aí pelo toque, viu? Já que você está conectada aí, vai me auxiliando, tá bom? Você hoje, sem querer, é assistente. Tá bom? Então, vamos lá. O ajudante do dia. Foi Na eleito. salinha a gente pede. Vocês concordam que a Viviane é hoje quem orienta aí, né? Todo mundo aí pronto. Foi eleita unanimemente, está tudo certo. Sem escolha nenhuma. Aqui é assim. Né? Livre e espontânea pressão. Então, a gente já fazer essa transição, né? Dizendo mesmo, ó, o que eu posso te ajudar? Então, a gente faz essa transição muito natural, né? Dá para começar conduzindo em um ambiente familiar, não nessa questão técnica. E aí, vocês podem perguntar, tá, André, mas e se não for uma pessoa cristã, né? E se não for uma pessoa que a gente tem alguma afinidade, que partilha da mesma fé, que nunca me viu? Aí a gente vai precisar, em caso a caso, ter estratégias, ter a sensibilidade para que a gente conduza tudo isso, né? Então, eu sei que a gente colocar aqui regras rígidas ou regras
únicas, aliás, regras em si, né, para que seja aplicado. Eu sei que não funciona dessa forma. A gente está lidando com o ser humano, situações diversas. Então, a gente tem uma cartilha, né, para estar aí aplicando. Mas, pelo menos, para a gente ter um norte, a gente ter uma referência, e a partir disso a gente vai... a habilidade do brasileiro, a gente vai adaptando, a gente vai encontrando caminhos para que a gente possa lidar com toda e qualquer situação, tá bom? Então, 4 componentes que eu coloquei aqui que são mais importantes num relacionamento de aconselhamento. Confiança, amor e respeito. Isso tem que haver. Então, confiança, né? Misericórdia, amor e respeito. Isso tem que fazer parte, são componentes. Oh, coisa boa, Davi. O Davi dando exemplo pra gente. Tem que estar com máscara, né, Varão? Eu tô no trabalho, Varão. Então... Assim para dar uma olhada aí. Tá ótimo, então, mano. Coisa boa. Bênção de Deus. Vai ficar por aí um tempinho, então, né? Vou achar um pouquinho aí. Tá certo. Tá ótimo. Coisa boa, mano. Feliz aí pelo teu esforço, pelo teu empenho. Então, a confiança, queridos. Então, tá? fica sendo confiança, misericórdia, amor e respeito. Isso. São 4 componentes indispensáveis para esse relacionamento, do aconselhamento, tá? Tem que haver confiança, tem que haver misericórdia, tem que haver o amor, tem que haver o respeito. Eu estou falando em relação ao conselheiro para o aconselhado. Tá? É indispensável que haja esses componentes. E a gente vai aqui, pelo menos, pontuar cada um, né? Alguém acho que é a Aline. Aline, se você puder aí colocar no mute, tá? Eu acho que o cão, o inimigo, está tentando aí atrapalhar alguma coisa. Oi, professor. Estou te ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Só aciona o mute aí para... Estou te vendo. Aciona a câmera, tá? Também? Tá bom. Bom, porque aí, se vocês quiserem interromper, só faz um sinalzinho com a mão e aí a gente sabe que vocês querem falar, tá? Isso, agora sim, Aline, tá ótimo. Só coloca no mudo aí para não ter essa interferência aí dos ruídos. Então, vamos lá. Pronto. Isso. Confiança. A confiança é o combustível do aconselhamento e ela deve ser preservada. Na maioria das pessoas há uma mistura de esperança e ceticismo, né? Incredulidade. Eu digo nesse contato, nesse início do aconselhado com o conselheiro. Do conselheiro, no caso. A humildade de ouvir bem, falar com consideração, vai contribuir para isso. Ou seja, para que haja a confiança, né? Ninguém confia em um arrogante que sabe tudo. Veja bem. Confie também que Deus dará a sabedoria necessária, seja compassivo e tranquilo. Então, a confiança ela é conquistada. A pessoa, geralmente, ela vem com essa mistura, né? Então, de esperança, de expectativa, mas também de incredulidade. Será que essa pessoa ela vai me ajudar? Será que essa pessoa, de fato, ela vai guardar segredo? Né? Então, assim, existe uma ética, e essa ética ela precisa ser muito rígida. Essa ética, a respeito do que é falado ali, não pode ser compartilhado com absolutamente ninguém, querido. Tá certo? Aquilo fica guardado, né, entre 3 pessoas, que é Deus, nós e o aconselhado. Absolutamente não é compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Ali há um desnudar da alma da pessoa. O coração da pessoa está sendo exposto. Isso é uma confiança absurda que uma pessoa deposita na outra, e muitas vezes não tem essa afinidade, né? Mas ela confia, ela acredita que a outra pessoa ela vai guardar aquilo. E é importante que a gente seja ético no extremo, nesse sentido também, tá? Então, essa confiança precisa ser adquirida. E como é conquistada essa confiança? Justamente por aquilo, a gente vai rever alguns pontos, né? Porque eles precisam sempre estar voltando. A gente vai sempre trazer aí aqueles pontos lá de ouvir bem, de considerar para depois falar. Então, um bom ouvinte, uma pessoa que ela é paciente, ela ouve, ela conquista a confiança da outra pessoa porque a outra pessoa percebe que essa pessoa está interessada nela de fato. Né? Quando a gente, muitas vezes, interrompe a pessoa, lógico, a gente vai colocar aqui alguns pontos que a gente precisa interromper de forma bem assertiva mesmo, cirúrgica. Né? Essas interrupções estratégicas para que a gente conduza a conversa e tudo mais. Eu não estou falando nesse ponto, eu estou falando quando a gente interrompe toda hora. A gente não deixa a pessoa de fato falar. E aí a gente já abordamos aqui
que o bom conselheiro é aquele que ouve muito mais do que fala. E o aconselhamento nem sempre se dá pela fala, e sim pelo ouvir, né? Então, e o fato de... Eu não estou falando só de uma questão externa, não estou falando de uma questão só de mostrar para outra pessoa por mostrar. Eu estou falando de fato que tem que ser um desejo do nosso coração, esse interesse profundo, né, pela pessoa, não só pelo seu problema em si, pela sua alma. Nós temos que enxergar sempre uma imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que Jesus morreu na cruz para que possa salvá-la. E nesse processo, a pessoa, inclusive, sofre tudo que sofre, né? Nós estamos nessa realidade ainda, no processo de santificação, e o justo sofre, o injusto sofre, enfim. A questão é que nós precisamos, de fato, ter no nosso íntimo esse interesse honesto, sincero e profundo pelo ser humano, pela outra pessoa que está na nossa frente, porque foi essa pessoa que Deus nos entregou para que pudéssemos, então, de alguma maneira, contribuir para que ela pudesse estar seguindo a sua vida e vivendo da melhor maneira possível com um real que se apresenta na sua vida naquele momento, né? Então, a confiança é conquistada quando a gente, de fato, se interessa pela pessoa. Isso eu considero quase que um milagre. Num mundo de egoísmo, num mundo que nós vivemos de coisificação das pessoas, né, de personificação das coisas, onde a gente está invertendo, né? A gente ama coisas e usa pessoas, e aí o Evangelho nos ensina que a gente precisa usar as coisas e amar as pessoas. Então, esse amor, o esfriamento do amor, é até uma evidência que o princípio do final dos tempos, ele já está iniciando, né? Então, não é natural que uma pessoa ame a outra. E o amar uma das manifestações do amor é o ouvir, mas de fato, com desejo de compreender aquela pessoa. Então, a gente fala muito menos, né? Então, o interromper mostra que nós não estamos interessados. Eu digo esse interromper não estratégico, né? Um interromper não com propósito, mas um interromper sem, sabe, cortando de fato o que a pessoa está passando para a gente. E aí a gente, primeiro, é uma educação, né? Você interromper uma pessoa, tem pelo menos pedir a permissão. Segundo, a gente mostra que, de fato, a gente está interessado no que ela tem para falar, a gente nem considerou e a gente tem a resposta. Então, imagina só você conversando com a pessoa e ela sempre te interrompendo, sempre te dando respostas, se ela nem te ouviu direito. Então, a gente mostra uma arrogância nisso. E aí a pessoa vai se desinteressando para falar. Possivelmente, nós vamos falar precipitadamente, porque nós não temos um todo, ou não temos uma parte necessária para que a gente possa ponderar, né? Que aí é o segundo passo, ouvir, ponderar, a gente precisa considerar. E para a gente considerar adequadamente, a gente precisa ter mais informações possíveis. Isso só vem pelo ouvir, né? A Karen, acho que foi a Karen, sim, ontem, falou a respeito da linguagem corporal. Muito interessante, é muito importante a gente fazer toda essa leitura, né? Perceber quando a pessoa fala de uma pessoa, de uma situação, se há expressão de raiva, se há expressão de decepção, se há uma expressão de alegria, né? Então, isso precisa ser levado em conta. Essa leitura, né? Não só ouvir com o ouvido, mas o ouvir com os olhos também, né? Então, se ouve com os olhos, olha que coisa interessante. Você tem 4 ouvidos, então, né? 2 na lateral e 2 na frontal. Então, tranquilo, é a questão de confiança. Vocês querem comentar alguma coisa? Tentar perguntar? Sim ou não? Não, tranquilo. Tá bom, então. A questão da esperança é versus incredulidade? Desculpa, eu não Foi entendi. bem no início, eu até lancei logo a pergunta para eu não esquecer. Logo que o senhor falou em relação à confiança e abriu o tópico, na hora da explicação, o senhor deu um verso, esperança, que seria do conselheiro em estar ajudando, e a incredulidade do aconselhado. É que eu estou anotando. Sim, a pessoa, quando ela vai até o aconselhamento, há uma mistura, Karen, de expectativa, né? De esperança, mas também de incredulidade. Ou seja, essa pessoa, ao mesmo tempo que ela tem essa esperança, mas ela tem as suas reservas e um ceticismo. Será que essa pessoa vai me ajudar? Será que essa pessoa pode me ajudar? Será que essa pessoa vai me compreender? Né? Então, esses mistura de sentimentos que a gente tem que levar em consideração que o outro está trazendo dentro de si. Né? Então, seria uma mistura de esperança com incredulidade. Ok? Tranquilo?
Tudo bem? Posso seguir? Então, vamos lá. Então, primeiro componente, confiança. O segundo, misericórdia. Tá? Muitas pessoas se sentem julgadas e, às vezes, estão cientes de sua situação. Erro, problema, né? E, geralmente, muito sensíveis com palavras condenatórias. Palavras, tom de voz e linguagem corporal, né, gestos, podem transmitir essa mensagem que não levará o aconselhamento a lugar algum. A demonstração de paciência pode destruir a muralha defensiva que muitas pessoas levantam. Tá? O coração do conselheiro deve ser cheio de misericórdia e desejoso da redenção dos insensatos, perdidos, hostis, errantes, né? Dos loucos, muitas vezes, estão fazendo cura, mas o nosso coração tem que se encher de misericórdia. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, a gente precisa ser como o pai que perdoou a vergonha do filho e não como o irmão mais velho que expôs essa vergonha. Então, a misericórdia aqui, eu me refiro, não a gente não pode confundir com cumplicidade do erro da pessoa. O coração cheio de misericórdia, porque a pessoa, ela com certeza, ela mesma está se condenando muitas vezes, muitas pessoas já estão condenando ela, então ela não precisa de mais um que a condene e ela não está de frente de um juiz. Nós não estamos para julgar causas, tá certo? O conselheiro não julga causas. O conselheiro não resolve problemas. O conselheiro, na verdade, ele tenta... uma amiga minha, que ela tem um termo muito interessante, você tem que recalcular a rota, é como GPS mesmo, né? Errou o caminho e a gente recalculando a rota. Então, mais ou menos, a gente tem esse GPS que identifica que foi para um caminho errado e a gente recalcular a rota. E aí precisa ter misericórdia, porque muitas vezes a pessoa está hostil, ela de fato errou feio, fez o que não devia fazer. Então já há um peso de culpa e de condenação. Nós não podemos contribuir para isso. Eu não estou dizendo para aceitar os erros, para ratificar os erros. Eu estou dizendo para que a gente não contribua para o peso de culpa. Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo de número 10, é bem interessante que Paulo diz assim, olha, a tristeza segundo o mundo opera a morte, né? Mas a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a vida, da qual ninguém se arrepende de ter passado. Então, existem duas tristezas. Essa tristeza que é a tristeza da culpa, que apenas condena, né? E não leva a pessoa ao arrependimento e não contribui. Mas há uma tristeza, que é uma tristeza gerada pela própria santidade de Deus na pessoa, que não pode jamais andar junto com o erro e com o pecado. Então, há tristezas e há tristezas, há culpas e há culpas. E aí a gente precisa, no caso, aliviar essa culpa, direcionando essa pessoa à cruz de Cristo. E a gente muitas vezes tende, né, a julgar os erros, as pessoas, por uma régua moral. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, na sua mensagem, elas são moralistas, né? Tem uma moralidade, lógico que tem uma moralidade do evangelho, mas o moralismo é algo muito complicado, porque se a gente usar essa régua, essa regra de moralismo, né? Quem é que sobra? Quem pode ser idôneo para estar avaliando tudo isso? Ninguém. Tem um texto lá em Tiago, não me recordo exatamente agora, tá, irmão? Me perdoe aí por não ter a referência exata, mas deve ser lá pelo capítulo número 2, se vocês puderem me ajudar depois. Diz assim, que nós não somos os juízes e os julgadores. Nós observamos a lei. Nós somos observadores da lei, que é um só juiz e um só legislador, que é o próprio Deus. Então, nós, como eu disse anteriormente, nós não julgamos, nós não somos esses aplicadores da lei. Mesmo porque nós não vivemos sob a lei. Quem vive sob a lei não tem salvação. Vai deixar algum pontos, né? Cumprir. Então, a gente não trata as pessoas na questão moralista, dos méritos. Tá certo? A misericórdia, né? A palavra, vocês devem saber, muitos de vocês devem saber, a palavra misericórdia, ela vem de dois termos, né? Um latim, inclusive, e um grego, que é misericórdias. Ou seja, a miséria e o coração. Apesar do estado miserável da pessoa, o nosso coração deve se inclinar para essa miséria. E aí tem a compaixão, sofre com, né? E aí tem a empatia, que a gente sente na pessoa. E aí a gente vai juntando essas palavras, porque deve ser o nosso comportamento. Então, a misericórdia é tratar essa pessoa, inclusive,
apesar da sua miséria, com paixão, né? Não aceitando, não compactuando com o seu erro, mas também não trazendo para ela palavras de condenação, de juízo. Então, a gente precisa ter muito cuidado como a gente observa essa linguagem corporal, a gente observa as expressões da pessoa, os gestos da pessoa, também essa pessoa está, de alguma maneira, fazendo a leitura nossa, né? Então, a gente precisa, ao máximo, tentar não expressar, muitas vezes, sentimentos que a gente tem, até de indignação, né? A gente precisa ter muito cuidado. Ninguém é geladeira, a gente é latino, é brasileiro, né? É um povo caliente, é um povo expansivo. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não estar também transmitindo, até por olhares, por expressões, algum sentimento nosso, né? A gente precisa ter muito cuidado aí, porque senão a pessoa vai se fechando, e ela não fica à vontade. De fato, quem somos nós, né, irmãos, para julgar? E se a gente julga antecipadamente, a gente não deve nem julgar, mas se a gente faz isso de uma forma precipitada, a gente vai errar. A gente, muitas vezes, quando principalmente questões de casais, né, a gente está ouvindo uma parte. A gente está ouvindo uma parte da verdade, ou uma parte da mentira, sabe, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado aí para sempre ponderar. A Bíblia diz, né, nós temos na primeira aula, que vem um e fala das suas razões. Depois vem o outro e examina. E aí vê que talvez não seja bem assim, né? Estou parafraseando aqui o provérbio, né? Não é exatamente assim, mas a ideia é essa. É que um sempre vai se defender e colocar os seus motivos. Estou falando, no caso, por exemplo, de matrimônio ou de pais e filhos, né? Que há essa relação mais próxima. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Muita cautela, ouvir muito, considerar muito. Então, é o que Tiago ele recomendou, né? Pronto a ouvir, tardio não falar. Então, exercer misericórdia. E aí eu peguei o exemplo aqui do filho pródigo, então, né? Vocês lembram da parábola? O pai recebe o filho, né? Faz toda aquela festa. Veja bem que coisa interessante. O pai celebrou o arrependimento, mesmo sabendo que o filho tinha errado tanto. O irmão mais velho, ele, na verdade, ele condenou o filho por um critério de mérito. Ele disse, olha, eu mereço, porque eu nunca saí da casa do meu pai. Mas olha o que fez esse teu filho. Olha a expressão, irmãos. Nas expressões a gente vai percebendo os sentimentos, né? Esse teu filho, quer dizer, não era o irmão dele, né? Esse teu filho. Então, estive aqui, eu nunca fiz nada de errado, nunca transgredi uma lei tua. Como não? A principal lei ele transgrediu, que é o amor, né? Então, essa sensação de que nós merecemos, ou nós temos essa vantagem meritória. E o Evangelho trata nas questões de mérito e demérito, né, irmãos? É graça. A graça, todos nós somos devedores, capazes de pagar qualquer coisa. Então, a gente se identifica na verdade. Opa, abriram o microfone. Abriram. Não? Zé Carlos, acho que você ouviu, meu amado? Foi isso que está dando eco. Foi, eu me perdoo, então. Está perdoado, mas vai mais. Tá. Para que não te aconteça coisa pior. Amém. Amado, obrigado. Brincadeira. Tudo bem, queridos? Posso partir para o próximo tópico? Tudo bem? Vamos lá. Então, amor, né? Confiança, misericórdia e amor. Precisamos mostrar tangivelmente o amor de Deus uns aos outros, através do interesse sincero do bem-estar da pessoa, ainda que você seja incapaz de resolver seus problemas. Esse tipo de amor é mais importante do que a solução. Então, a gente, às vezes, é muito interessado. A pessoa, de repente, está ansiosa e a gente tem que trazer soluções para os problemas. Nós não estamos sendo pessoas que consertam. A gente não pode ser pessoas, conselheiro, que conserte o problema das pessoas, né? A gente precisa mostrar interesse. A gente precisa ser esse ombro amigo no sentido de que essa pessoa não está só. Isso é amor. É quando a gente dá atenção, né? É quando a gente se interessa, é quando a gente empresta o ouvido, é quando a gente se compadece. Isso são expressões do amor, amado. Então, a mesma coisa aí, vocês sabem, a maioria, todos me parece, são casados. A gente sabe que quando a pessoa diz que ama a outra, mas não dá atenção, né? Não dá ouvidos, a gente está falando, ó,
não te amo. Ou a gente pensa, não me ama. Porque o amor se expressa nessas atitudes. Então, o amor aqui não é passar a mão na cabeça, não é ter palavras suaves para concordar com a pessoa. E sim se interessar profundamente pelo bem-estar dessa pessoa. Muitas vezes, queridos, nós queremos ir direto ao problema e tentar resolver esse problema. Às vezes o problema é resolvido, mas a pessoa se destrói no processo, né? Então a pessoa precisa ser preservada, é o que Deus fez e faz com a gente. Deus, ele tolerou o ser humano, a humanidade, no pecado e foi se relacionando com essa humanidade porque precisava preservá-la em vida para resgatar, né? Então, o amor de Deus, na verdade, é essa preocupação com o bem-estar da pessoa. Muitas vezes a pessoa no pecado e Deus preserva essa pessoa, porque precisa resgatá-la. Porque se Deus fosse trazer sempre o juízo, ou sempre tentar resolver diretamente o problema dessa pessoa, muitas vezes ia encontrar muita resistência. Alguns me perguntam assim, André, por que Jesus já não veio logo em seguida quando o casal pecou? Tinha evitado um bocado de coisa, vocês não concordam? Imagina só, milênios e milênios aí, né? Séculos e séculos de tanto problema, né? Tanta guerra, tanta morte, tanta dor de cabeça. Deus tinha até evitado muita preocupação aí, né? Nesse período todo. Por que Jesus... Aliás, o casal lá, o Adão e a Eva, eles pensavam então que o filho que eles iam ter já seria aquele prometido lá do Gênesis 3:15, né? Do ventre da mulher nasceria um e esmagaria a cabeça da serpente. Aí nasce quem? O Caim e o Abel. E aí o Caim mata o Abel, aquela desgrameira toda, e aí não era nenhum desses. Aí nasce quem? Sete. Fala, pronto, é esse, é o Sete. Também não foi o Sete. Então, assim, essa expectativa era que viesse logo. Por que Deus não fez isso? Por que Jesus já não veio em seguida e resolveu esse problema, né, do pecado nesse sentido? Por que teve que demorar milhares e milhares de anos? Porque o ser humano não estava pronto para receber isso. Então, muitas pessoas não estão prontas, na verdade, naquele momento. Né? O problema em si, imediato, talvez, superficialmente, pode ser resolvido. Mas a intenção aqui não é consertar coisas, é restaurar pessoas. E aí há um processo, né, longo, um processo que a gente sempre quer encurtar, porque nós somos essa geração do agora, do atalho, do fast food, do micro-ondas, do miojo. Essa geração que tudo tem que ser muito rápido, né? Muito ligeiro, tem que encurtar o caminho, tem que amenizar os esforços aí. Então, a gente precisa ter muito cuidado que a gente está lidando com processos e com pessoas, tá bom? Tudo bem? Posso partir para o quarto e último componente? Alguém quer falar alguma coisa? Oportunidade. O pastor. Diga, Amado. O texto que você falou é Tiago 2:12. 2:12, obrigado, Varão, que é lá da lei, né? Obrigado. 2:12 de Tiago, então, Amado. Obrigado, Varão. Karen? Então, eu posso colocar esse terceiro tópico como empatia? Sim, também. A empatia é um aspecto, né? É um aspecto, mas sim. Porque a empatia é essa tentativa de se colocar no lugar da pessoa, né? Então, a empatia é a tentativa de se colocar no lugar da pessoa. O que eu estou me referindo, claro, inclui a empatia, mas é mais do que isso. É uma preocupação do bem-estar da pessoa, primeiramente. Então, a gente precisa, na verdade, acima de tudo e primeiramente, preservar a pessoa. Então, o amor é isso, é preocupar com o bem-estar físico, bem-estar espiritual, psicológico, né, emocional da pessoa. Então, primeiro, vamos tentar preservar essa pessoa para que o seu entorno ou coisas mais profundas sejam resolvidas. Essa pessoa precisa ser restaurada. Inclui, lógico, a empatia, sem dúvida. Tudo bem? Tranquilo? Vou seguir aqui, amados. Respeito. Então, esse é o quarto componente. Respeito. Diante de um conselheiro, na maioria das vezes, serão pessoas que estarão com uma grande bagunça na vida. Coisa interessante. É difícil quando lidamos com pessoas egocêntricas, arrogantes, infantis. Mesmo nesses casos, deve haver respeito. Justiça própria e a atitude de julgar os outros apodrece o coração do conselheiro. E vai aparecer, não tem jeito, né? Vai aparecer
a gente vai transmitir um ar de superioridade em lugar de humildade, certo? Nada disso será possível se não houver muita paciência para ouvir. Cada sessão não pode virar um... Então, veja bem, respeito. A gente vai lidar com gente arrogante, gente soberba, gente hostil. A gente vai lidar com todo tipo de gente. E aí é preciso sempre ter respeito, irmãos, tá? Muito respeito com a pessoa. Às vezes a gente está enxergando claramente, isso é infantilidade, né? Mas a gente precisa respeitar essa pessoa. E é interessante que muitas vezes, principalmente com aconselhamento cristão, o conselheiro, ele tende a querer pregar para outra pessoa, né? E a gente, inclusive, deve levar em consideração aqueles que não são cristãos. Nós não pregamos nem para cristãos nem para não cristãos. Não é pregação. Pregação é no púlpito. Aconselhamento tem outro aspecto, tem outra condução, tá certo? Então, a gente precisa ter respeito com essas pessoas, embora a gente veja que é algo assim que essa pessoa já devia ter sabido disso, já devia ter resolvido isso. Essa pessoa é muito arrogante. Eu devia falar uma meia dúzia de palavras para ela que ela ia... Não, não é assim, amado. A gente precisa respeitar as pessoas. Tá? O respeito, eu acho que é a base fundamental para qualquer tipo de relação seja possível. O respeito é a base, né? É o laço que une, é a possibilidade, é a ponte onde a gente atravessa e chega na outra pessoa de uma maneira eficaz. Tá? Então, o respeito é fundamental. Eu posso não concordar, eu posso enxergar essa pessoa como totalmente equivocada, infantil, e ela pode ser ignorante, ela pode não me respeitar, isso não pode alterar o meu respeito para com ela. Então, a gente sempre precisa ter isso como sendo base dos nossos relacionamentos e, principalmente, do nosso aconselhamento, respeitar as pessoas. Muitas vezes, amados, as pessoas elas vêm até nós e descontam até na gente, não é? A sua raiva e frustração e tudo mais. Então, já falaram um bocado de coisa para mim, né? Sobre pastores. Então, assim, desconto em mim. É o que está na frente dessa pessoa. Então, o pastor é tudo isso. Professor de teologia não sei o quê e tal. Eu falo, não sou eu, penso comigo. Não sou eu, mas ela está falando como se fosse eu, né? Então, está descarregando a raiva. Eu preciso respeitar essa pessoa. E depois vem o pedido de perdão, aquela coisa toda. Um dia eu ter falado com você assim, não tem problema. É o processo que essa pessoa está passando. Tá certo, amados? E aí vale, cara, é a empatia, se colocar no lugar dessa pessoa. Porque e se fosse eu, de repente, nesse processo? Então, é muito bom. Ainda a gente não tinha iniciado as aulas, foi a primeira aula, a Maíra, ela perguntou algo muito interessante, se aqueles que não experimentaram, né, algumas situações, se eles não estavam aptos ou se não teriam habilidades para aconselhar uma pessoa na mesma situação. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, em uma situação de depressão. Se o conselheiro tivesse passado na depressão, né, ótimo, porque há uma empatia maior. E aquele que não tivesse passado, será que ele teria nessa condição? Sim, claro. Então, a gente sempre precisa, mesmo não tendo aquela experiência na pele, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa, e aí vale a empatia, e a gente sempre precisa fazer esse exercício, porque Mateus 7:12, tem um texto lá que, assim, no sentido relacional, se nós pegássemos a Bíblia de Mateus 7:12 para trás, desconsiderasse todo o ensino dela. Se a gente pegasse Mateus 7:12 para frente, que é Apocalipse, desconsiderasse tudo que ensina. Pegasse tudo isso e deixasse de lado. Só cumprisse, só colocasse em prática, só aplicasse Mateus 7:12 na nossa vida relacional, tudo seria diferente, amado. E o que está escrito lá, vocês lembram? Mateus 7:12? Vou ajudar vocês, mas confiram aí, tá? Aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, façam com eles também. Imagina só como seria diferente no casamento, no trabalho, com a vizinhança, com os parentes, na igreja. Imagina, se a gente aplicasse isso. Aquilo que a gente quer que as pessoas façam conosco, a gente deve fazer com elas também. Não é? Então, isso é uma regra que a gente deve tomar na nossa vida, aplicar na nossa vida. Aí sim, isso se torna um respeito muito grande, porque eu não quero jamais que uma pessoa seja incompreensiva comigo, arrogante comigo, impaciente comigo. Eu não quero. Se eu não quero, eu não vou fazer. Não é simples, amado. A proposta da Bíblia.
simples, mas desafiadora e difícil. Mas não é nada complexo no sentido da compreensão. Então é isso, é só a gente pensar. Será que eu gostaria que eu, nessa situação, a pessoa me tratasse assim? Se não, então não vou fazer isso. Se sim, então vou fazer isso. Então é uma regra básica, um parâmetro eu acho muito bom, muito válido, para a gente julgar, então, como é o nosso comportamento diante da pessoa, né? E aí exige o quê? Muita paciência, muita paciência, muita paciência. Eu acredito, não sei se daqui a pouco vai cortar a live aqui, se cortar, eu continuo no vídeo lá, tá certo? Vocês têm tempo para a gente fazer outra, não? Tá tudo certo aí, né? Bom, aqui tá tocando o barco. Mas se caso interrompa, faço outra chamada, não? Faz. Faço? Então tá bom, eu faço. Se que puderem continuar, a gente continua, mas de qualquer forma vai estar gravado lá, tá? Eu vi aqui que passou, mas está continuando, então vamos lá. De repente aí o tranca-bate foi expulso, né? Então, queridos, o alvo central do primeiro encontro é entender a pessoa e suas preocupações primárias. Conhecer a pessoa, como ela reage à vida, olha só, o que ela valoriza, como se relaciona com os outros. Então, esse primeiro encontro, o principal aqui é tentar entender essa pessoa, tá? Que forma? Como que essa pessoa ela reage à vida? Como que ela encara a vida? Como ela vê a vida? Tentar conhecer os seus motivos, né, dos seus comportamentos, o porquê daquilo, e aí cavar fundo, amados. Não tem jeito, certo? A gente precisa, de fato, cavar fundo, e lá não é algo superficial. A gente precisa, de fato, tentar compreender o porquê que aquela pessoa chegou naquela situação, por que ela pensa daquela forma, o que conduziu ela na vida para que ela pudesse chegar naquele pensamento, naqueles desejos, naquela situação. Quais são os valores dessa pessoa, né? Como que ela se relaciona com as outras pessoas, como ela enxerga as outras pessoas. Essa pessoa, ela se considera uma vítima? Essa pessoa, de repente, é o carrasco? Essa pessoa, ela dá valor a coisas fúteis? Então, a gente precisa sempre estar ponderando isso. Então, esse primeiro encontro, essa tentativa de entender isso em si e quais são, então, aí as preocupações primárias, né? Não podemos ser ouvintes passivos, não estou falando para ficar ouvindo e nunca interferir de maneira positiva, né? Mas a gente precisa introduzir perguntas proveitosas para direcionar as coisas. Essa é uma habilidade que não é muito fácil, não, né? Ou seja, a gente ser assertivo nessa interrupção. Né? Tem que ouvir muito, mas não é só ficar ouvindo, certo? A gente precisa, então, estar interrompendo dessa maneira sábia, assertiva, cirúrgica, para conduzir, então, esse diálogo. A pessoa, como eu disse aqui no ponto anterior, ela chega numa bagunça, né? Falando um monte de coisa, nem sabendo dos seus sentimentos, nem porquê. Aconteceu ontem comigo, uma pessoa me ligou, ela disse isso, minha vida está uma bagunça. Tô uma bagunça. Essa foi as primeiras falas dela, né? Tá uma bagunça. Eu falei, então tá bom, vamos ver o que tá bagunçado. E a gente foi junto aí, desbagunçando aquela bagunça. E ela mesma disse, pronto, já não está tão bagunçado assim. Falei, então tá bom, já identificou que estava bagunçado, já está arrumando, então bora arrumar. Então, essa tentativa, né, de estar organizando a cabeça da pessoa, tá certo? A gente precisa fazer isso, e aí a gente precisa sempre estar interrompendo com essas perguntas proveitosas, né, sábias. Isso não é tão fácil assim, tá? Tudo bem? Algum comentário? Tranquilo? Posso seguir, então? Tá bom. Ouça pacientemente. Acho que vocês têm a impressão. O André só está falando para a gente ouvir, ser paciente. É isso aí. Pacientemente, não atrapalhe o aconselhado. Tem um amigo meu que diz assim, quem não atrapalha já ajuda bastante. Então, procure entrar na conversa na hora e com a fala adequada, que lhe darão informações úteis para entender melhor o problema e assim também dar orientações assertivas. Amados, a gente não pode perder tempo, né? Aliás, o tempo para nós é muito precioso. E a gente não pode falar de superficialidades ou buscar detalhes ou informações que não vão contribuir. Às vezes, mera curiosidade ou mesmo a falta de perícia, né, para tentar conduzir isso, a gente precisa sempre estar se policiando nessa questão. Então, perguntar de fato o que é pertinente, o que vai contribuir, fazer essas perguntas que vão extrair dessa pessoa informações
para contribuir para que a gente possa construir, né? Então, aí todo esse pensamento a respeito da situação, tá? Eu coloquei aqui também, usando as categorias do método, que são, a gente já viu isso, né? Ouvir, considerar, falar em amor. Como essa pessoa responde a Deus, ao ego, às outras pessoas e às circunstâncias. Lembra desses pontos que nós tratamos nas aulas passadas? Né? O método. Então, isso precisa ser usado. Tá? A gente usando isso, com certeza, a gente vai ter condição para avaliar tudo isso, né? Vou repetir, tá? A gente precisa usar as categorias do método que a gente já viu, né? Que é ouvir, considerar, falar em amor. E aí, a partir disso, a gente ouve, considera e fala em amor, e a gente considera, então, como essa pessoa responde a Deus, né? Como essa pessoa responde ao ego, a si mesma, às outras pessoas e às circunstâncias. Então, vocês percebam que é muita coisa, não é? Meu Deus, como que a gente vai dar conta de tudo isso? Mas isso é no processo, amados. Não estou falando em uma sessão, em 2, em 3, em 4. Tá certo? Isso é o longo da caminhada, né? E às vezes a caminhada é longa. Né? Se não for, ótimo. Se esse processo ele for curto, que bom. Mas, via de regra, não é simples, porque essa pessoa está trazendo, muitas vezes, um histórico de vida. Anos e anos de traumas, de dificuldade. E chegou ali, a gente não passa de mágico, em 3, 4, 5 semanas, a gente vai resolver isso. Primeiro que a gente não resolve nada. A gente entende que a desconstrução ela é trabalhosa, ela é lenta, né? Ela, de fato, ela não é como a gente queria, rápido, fácil. Então, não é dessa forma, tá? Eu coloquei uma observação aqui. Depois do encontro, que se tome nota das informações e a gente relevante para organizar. É muito bom depois, a pessoa foi embora, você anotar, até mesmo para rever aquilo, avaliar, né, toda aquela conversa. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar informações detalhadas. Eu preciso anotar as coisas. Tanto é que a minha aulinha, ó, a aulinha aqui, a minha cola. Isso aqui é a minha cola. Cola, e eu nem escondo minha cola. Estou colando aqui mesmo. Escrevi tudo, tá? Porque a mente é falha, né? A minha, ela, principalmente, eu tenho dificuldades, então eu preciso anotar mesmo. Aula, pregação. A gente precisa fazer essas anotações, até para a gente orar, né, por aquilo posteriormente e para a gente rever, refletir sobre aquilo, tá? Então faça anotações importantes. Observe o que é importante na fala e a partir dali para que você possa trabalhar aqueles pontos. E aí a gente vai ter posteriormente um norte, né? A gente identificou, falou, nossa, isso aqui, isso e isso aqui, talvez seja um grande problema e a partir disso que a gente precisa resolver outros. Porque não adianta a gente resolver outros se esse aqui não foi resolvido. Então, anotações. Aí eu coloquei 2 pontos aqui, acho que a gente encerra por aqui, tá? Mostrar esperança para a pessoa e estabelecer expectativas. Então, mostrar esperança. Mostra a esperança, né? Mostrar esperança, melhor dizendo, eu escrevo errado aqui e depois não consigo ler o que eu escrevo. É difícil, né? Mas vamos lá. Mostrar esperança não é só dizer para esperar que as coisas vão melhorar. Não é só isso. As coisas vão melhorar. Isso aí o samba dá conta, né? Opa, agora acho que encerrou aqui, viu? Mas estão me ouvindo aí? Tá todo mundo? Sim. Eu acho que só... Ok. Tá, deve ter só encerrado a gravação no arquivo aqui, mas vamos embora então. Vê se aguenta mais uns 10, 15 minutos aí. Então, o desespero de vocês ainda tem uns 15 minutos. Calma. Então, mostrar esperança para a pessoa esperar que as coisas vão melhorar. Não é isso, não. O aconselhamento... Cortou agora? Tá ouvindo? Não tá? Será que é a internet? Não deve ser. Como que tá agora? Também cortou aqui. Cortou aí para vocês? Sim, cortou. Tá. Cortou para todo mundo? Voltou. Então é o sinal da internet. É o sinal. Pensei que tinha interrompido. Então tá tudo me ouvindo? Tá tudo certo, né? Sim. Então deve ser a oscilação aqui do sinal. Vamos lá continuar. Aproveitar aqui que o negócio tá dando certo. Então, não sei se todos ouviram, mostrar esperança não é só dizer para a pessoa esperar que as coisas vão melhorar. Na vida, eu aconselhar, as coisas vão melhorar. Isso não mostrar esperança.
mas mostrar que a realidade, ou que as realidades exteriores, né, nem sempre podem ser mudadas. Às vezes sim, às vezes não. Mas que podemos e devemos resolver interiormente os problemas diversos. No caso dos cristãos, devemos dar mais perspectiva da eternidade para que ele possa remodelar a sua vida presente. O que eu quero dizer com isso? É que mostrar esperança nem sempre é iludir, aliás, nunca pode ser iludir a pessoa, nem sempre, não, nunca pode. Nunca pode iludir as pessoas, né, de uma forma que, olha, não, isso vai se resolver, as coisas vão melhorar. Não. Tem coisas na vida que nunca vão ser solucionadas, irmãos, como circunstâncias. Veja que coisa interessante. É porque a gente é contaminado com essa mensagem ilusória de que a oração vai resolver tudo, de que Deus vai resolver tudo. Eu estou falando circunstancialmente, exteriormente, materialmente. Tem coisas que nunca vão ser solucionadas na vida, vai ter que ser carregado o resto da vida. Fala, André, mas isso não traz um desespero para a pessoa? Não. Se ela entender que ela precisa primeiro resolver interiormente, porque as pessoas querem resolver exteriormente as coisas, né? Na vida do outro, aquilo que está fora. E muitas vezes o que é necessário é interiormente. Uma pessoa bem resolvida, ela enfrenta inclusive problemas absurdos. E o resto da vida. Paulo, quando ele orou a Deus, fez uma campanha, irmão, num monte, à meia-noite às 3 da manhã. Estou brincando aqui, não tem nada disso da Bíblia, não. Mas ele orou 3 vezes a Deus, né? Insistiu, intercedeu lá e tal. Senhor, tira de mim esse espinho. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Não vou. Você vai conviver com essa situação o resto da tua vida. Já pensou? Deus falando isso pra gente? Crente no Brasil, pentecostal. Já pensou Deus dar uma resposta assim? Não vou resolver esse problema. E, detalhe, era um demônio, ou seja, um mensageiro de Satanás, que vinha afligi-lo. Imagina, mano, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus permitir que um agente satânico, né, venha afligi-lo, não só venha afligir, mas o resto da vida. E tinha um propósito de Deus lá que era para manter Paulo humilde, né, porque ele teve excelentes revelações e Deus disse, não vou tirar esse problema, você vai conviver com ele o resto da vida, porém, vou te dar graça, porque a minha graça te basta. Então, a gente precisa ser sincero, mostrar esperança para essa pessoa que Deus dará graça que ela precisa resolver interiormente esse problema, né, essa dificuldade, e muitas vezes conviver com ele. Há consequências na vida inevitáveis por toda a vida. Isso não é um desânimo ou trazer desesperança, é uma realidade. Sendo cristãos, aí a gente trabalha sempre na perspectiva da eternidade. A nossa vida aqui, meus amados, ela é nua e crua, ela é de fato difícil, não é? Eu acredito que a gente pensa que só tem 2 pontos de vista, o pessimista e o otimista, não é isso? Meu filho perguntou isso para mim há muitos anos atrás. Né? Ele disse, papai, pessimista ou otimista? Eu disse, filho, o pai é um realista esperançoso. Então, é diferente, né? Pessimista ou otimista? Pensei comigo, o otimista é um inocente, é um alienado, né? Que vive no mundo da lua, acha que as coisas não tá tudo bem. Se melhorar, vira festa. Isso é otimista. Pessimista. O cara que não faz nada, que só reclama, ele é paralisado, alguém tem que fazer alguma coisa, né? É assim mesmo. Então, assim, pessimista e otimista, para mim, são extremos equivocados. O realista, que encara a realidade, sabe de fato dos problemas, só que ele tem esperança. E essa esperança não é a solução imediata do problema, mas é justamente entender, na perspectiva da eternidade, é entender que Deus ele tem um projeto para além desta vida, tá certo? Isso é um dos tripés do Evangelho, amados. Fé, amor e esperança, não é o que Paulo disse em 1 Coríntios? Fé, amor e esperança. Então, a esperança, ela é sempre na perspectiva da eternidade. Quando a gente olha para a eternidade, as situações aqui na nossa vida, elas são trabalhadas e entendidas de uma maneira mais, estou dizendo que isenta das dificuldades. Há um texto também lá em 2 aos Coríntios, se não me falha. 2 aos Coríntios, eu quero ler com vocês, que agora não lembro integrar.
Mas diz mais ou menos a respeito disso. Deixa eu ver. Segundo aos Coríntios, eu acho que é o capítulo de número 4, é o capítulo 5, é o 4. Segundo aos Coríntios 4, ó, 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, Paulo está falando aqui de uma leve e momentânea tribulação. Agora, vocês, conhecendo a vida de Paulo, vocês acham que a tribulação dele era leve e momentânea? Não, né, Márcio? Claro que não. Não, Sofreu demais, não é, Karen? Demais. Sofreu demais. Mas por que ele compara essa leve e momentânea tribulação? Porque ele está pegando a referência de leve e momentânea para um peso de glória muito excelente e eterna. Então, olha a comparação. Ele pega a eternidade para se referenciar, para julgar essa sua leve e momentânea tribulação, que eram horríveis. Então, os problemas das pessoas não são leves e não são momentâneas, né? A pessoa pode passar um ano uma dificuldade. Agora, pergunta para quem está com dor de dente aguda, à meia-noite, para esperar até 10 da manhã que vai abrir o dentista. Se essas 10 horas não vão ser uma eternidade, vai fazer de tudo para aliviar aquilo. Vai pôr álcool, perfume no dente, 1 minuto, e qual é os negócios? Xilocaína. Vai dar um jeito, né, irmão? Por quê? Quem está na agonia, quem está na angústia, quem está no olho do furacão, quer de fato se livrar daquilo. Isso não tem nada de errado. A questão é que a nossa vida aqui ela é muito curta em relação à eternidade. Então a gente sempre precisa ter essa expectativa, porque se só há Jesus, Paulo em 1 Coríntios disse que se esperarmos em Jesus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo estava falando da realidade do arrebatamento, da vida do porvir. Então, para o cristão, nós trabalhamos então nessa perspectiva. E para o não cristão, como que a gente faz? Se ele não crê na eternidade, na outra vida, a vida dele se resume aqui. Bom, então, de fato, a gente precisa trabalhar de outra forma, né? E aí a gente precisa encontrar alguns caminhos. Deixa eu só falar aqui o último tópico, se vocês me permitirem, posso seguir? Tranquilo? Vamos lá. Estabelecer expectativas. Expectativas não utópicas, tá? Não ilusórias, mas reais e saudáveis. É necessário esforço pessoal e o conselheiro deve sugerir situações práticas da vida, mas não rápidas, mágicas e triviais. Como a pessoa deve se relacionar corretamente com as circunstâncias inquietantes? Sendo cristão, que a pessoa precisa saber a respeito de Jesus e do Evangelho. São perguntas que a gente vai fazer. E a respeito de si mesmo, que ela precisa saber como se relacionar com os outros, que ela precisa saber como ajustar a sua perspectiva sobre a vida, sobre a visão bíblica para o sofrimento, tá? Então a gente precisa aqui estabelecer expectativas mais reais, amado. Certo? Como que essa pessoa vê tudo isso? Aí a gente vai ter um trabalho para, na verdade, investigar como que essa pessoa lida e enxerga tudo isso. Como que a pessoa enxerga o sofrimento? É uma realidade? É algo a ser enfrentado? Porque a tendência é quando a pessoa está sofrendo, por que eu estou sofrendo? Por que logo eu? Né? Por que eu estou sofrendo isso? Aí a pergunta que ela deveria fazer é, por que não eu? O que eu tenho de melhor? Então, o sofrimento é uma realidade. Por que eu deveria estar blindado para isso? Né? Então, para o cristão, por exemplo, o sofrimento não pode ser uma surpresa. 1 Pedro, capítulo de número 4. Me ajudem aí, tá? Capítulo número 4, verso 12, 13 e 14. Eu acho que é isso mesmo. Capítulo 4, se vocês puderem folhear a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, acho que é 12, 13, 14, alguma coisa assim. Diz assim, Pedro, né, a respeito do sofrimento, que não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, pelo fato de sofrer por Cristo, vocês devem se alegrar. Porque se pelo nome de Cristo vocês sofrem, vocês são bem-aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Mas o 12 que me chama a atenção, se é o 12 mesmo, é o primeiro aí. Alguém achou? Pode confirmar? 4 e 12, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha só.
não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês. Então, para nós, a dificuldade na vida não pode ser uma surpresa, deve ser esperado. Eu estranho é quando a gente não sofre, né? Para mim é estranho quando vai tudo bem. Tem alguma coisa errada no ar aqui. Está tudo bem, os meninos com saúde, as contas estão sendo pagas, os conflitos existenciais não estão me atormentando, estou dormindo bem, né? Olha só. Então, até me reconhecendo de alguma maneira, olha que coisa boa, tem alguma coisa estranha aqui. Pode ser um negócio tão bom assim. Quando a esmola é demais, a gente diz, né, no ditado popular, que o santo desconfia. Quando a bênção é muita... Eita, meu Deus, o que aconteceu ali? Ah, não, toma aí que... Isso não é hora de ligar para ninguém. Oxe. Aí, eu estava indo tudo bem, estava estranhando. Isso aqui é o normal, é esperado. Então, a gente precisa sempre estar investigando como que essa pessoa ela enxerga tudo isso, tá? Como que ela vê o Evangelho, como que ela vê Jesus. Às vezes, o Evangelho foi apresentado para ela de uma forma muito equivocada. E se ela fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. E se ela dar o dízimo, se ela orar bastante, se ela cantar bastante, se ela for muito igreja, se ela ler muito Bíblia, vai estar assim, de vento em pouco, vai dar tudo certinho. Se ela fizer as coisas corretinhas, Deus vai sempre abençoar ela. Então, como que apresentaram o Evangelho? Como que ela enxerga Jesus e o Evangelho? Né? Como que ela se relaciona com os outros? Então, essas coisas a gente vai ter que estar investigando para que a gente tenha aí uma condição para dar às pessoas expectativas reais, tá? Bom, amados, ó, por último aqui, encerrando da minha parte, o Salmo 13 é bem interessante, eu gostaria que vocês lessem depois, né? O salmista ali, o Davi, ele traz problemas circunstanciais e na ótica do salmista, Deus tinha ocultado a face dele, verso 1 e 2. Salmo 13, verso 1 e 2. Então, ele vai enxergar Deus como se Deus tivesse virado a cara para ele, virado o rosto para ele, se escondido dele, porque ele estava passando problemas circunstanciais. No verso 3, ele ora a Deus e faz um pedido. No verso 5 e 6, ele determinou o que ia fazer depois de orar a Deus. Então, leiam depois o Salmo 13, tá certo? Porque ali é um exemplo de uma pessoa que está passando problemas circunstanciais, momentâneos, e como ele vê qual é a ótica dele a respeito de Deus. Impressão, a gente está falando de Davi, o homem, né? Ele teve a impressão que Deus, assim, não está nem aí para ele. Sentiu assim, sabe, desdenhado por Deus, né? Aí ele ora a Deus a despeito disso. Depois de orar, ele ainda diz o que vai fazer depois disso. Então a gente percebe aqui que problemas circunstanciais, a gente tem reações, né, sobre esses problemas a respeito de Deus, a respeito dos outros e a respeito de nós. Então, a partir disso, a gente pode, então, ter algum material adequado para estar se relacionando com... Vocês querem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Não? Tranquilo? Tudo certo? Não é possível? Está indo bem demais? Tem alguma coisa errada nisso? Não? Eu encerro por aqui, se não tiver. Não mesmo? Tudo tranquilo? Os pontos que eu coloquei aqui, vocês concordam com tudo? Absorveram? As anotações que fizeram aí, não quer compartilhar? Não quer? Não? Sim, Karen. Diga. Represente, então, a classe. Nossa, eu acho que é só eu que tenho dúvida, meu Deus. Entrando lá, né, no início, no segundo tópico, que é o da misericórdia, em relação à minha anotação, quando romper todo o processo, quando foi citado, segundo Coríntios 7:10, lá tem os dois tipos de tristeza, correto? Uhum. Aí, dentro desses dois tipos de tristeza, eu entrei na dúvida, ou melhor, um questionamento para minha pessoa, que se tornando, então, a primeira tristeza, que é aquela que é para salvação, deixa eu até colocar aqui de novo, é para salvação, tendo ela, eu posso considerar, então, a parte, como se fosse um ato de que a pessoa está com depressão? Pô, cara, deu uma picotada na fala. Tá, de novo. No caso dessa tristeza, que é citado lá no 2 Coríntios 7:10, Sim. A primeira tristeza que vem a ser a salvação, que é o ímpeto do coração do
sentimento, eu posso colocar que aquela tristeza da pessoa que vem até o conselheiro, que se torna um ato de depressão, e a segunda sendo vinculada à morte, eu posso colocar como até mesmo os que chegam ao ponto do suicídio? Olha, nem toda tristeza ela é depressão, né? Nem toda tristeza. E nem toda depressão tem a mesma origem. Então, assim, há fontes diferentes de depressão. Há fonte biológica, né, hormonal, há fonte traumática, a fonte também que a gente não desconsidera, que é a opressão demoníaca. Na verdade, nós temos em torno de 4, 5 fontes principais de depressão. Identificar. Essa tristeza é uma tristeza comum da vida, né, por situações e reações naturais ou normais da vida em si. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas elas sempre relacionam, porque a tristeza faz parte da vida humana. É inevitável, é impossível a gente não experimentar tristezas na vida, né? Tristeza, de fato, nem toda tristeza um pouco prolongada e aguda, ela é, por exemplo, o luto, né? A perda de um ente querido ou outra situação que nos gera tristeza, mas isso não quer dizer que isso vai desembocar numa depressão ou que é uma depressão. Então, assim, há tristezas, inclusive, que são muito saudáveis, né? Muito boas. Agora, essas tristezas que a segunda parte de 2 Coríntios 7:10 fala, é uma tristeza que, de fato, não melhora a pessoa, não leva essa pessoa ao arrependimento, ao reconhecer erros. É uma tristeza mesmo que não contribui para nada. E é uma tristeza que pode levar, sim, à depressão. Então, entendi. Eu desconsidero. A primeira tristeza que eu classifiquei como depressiva, ela se torna uma tristeza natural, e a segunda que eu classifiquei como possível suicida, ela se torna uma tristeza depressiva. Sim, não, sim. Havendo o desejo do suicídio, né? As ideias de suicídio, aí, claro, aí não foi nem identificado, porque até chegar ao suicídio há um processo. Geralmente, esse processo se mostra por uma tristeza profunda, né, por um desanimar da vida. E aí, geralmente, é a depressão que vem primeiro. A depressão, depois, o pensamento. Se não está tudo bem, tranquilo, e só passou um problema ou outro, vai pensar em suicídio. O suicídio, de fato, é um grito pela vida, não é um desejo de morte, mas é um grito pela vida e não achou uma solução. Tristezas, situações que a pessoa se deparou e não viu como sair daquela situação. E isso não é do dia para a noite. Então, é uma tristeza que vai se acumulando. E aí, claro, de fato, essa pessoa ela pode chegar nesse pensamento. Agora, nem toda depressão leva ao suicídio, né? Nem toda depressão ela é tratada de uma mesma forma. Então, a gente precisa identificar, assim, a pessoa dá sinais. Ela vai dando sinais da depressão, né? O desejo de isolamento, né? Autodepreciação, já não compartilha mais sonhos. Então, a pessoa vai dando sinais. Sabe? Deixa de fazer aquilo que habitualmente fazia. Então, a pessoa vai dando sinais. A gente precisa identificar esses sinais. As pessoas, não é do nada que elas tiram a vida, não é do dia para a noite. É que a gente não foi percebendo, as pessoas em volta não foi percebendo. As pessoas mudam. Raríssimo caso que a pessoa não mostra isso. Mas a pessoa vai mudando. O grande problema é que a gente não dá atenção um ao outro, né? A gente não olha para o outro, né? Esse é o grande problema. Então, quando a gente vai... Nossa, a gente nunca percebeu que a pessoa... Não, ela deu sinais. Com certeza deu sinais. E a gente não fez essas leituras. Então, a tristeza é uma tristeza profunda. Ela pode levar à depressão e aí pode levar ao suicídio. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, ver qual é o estágio disso. Se precisa de um acompanhamento profissional de um psicólogo, a gente precisa sempre estar identificando tudo isso, porque a gente não vai dar conta. Então, há necessidade, inclusive, de um conselheiro ter outras pessoas, por exemplo, quando eu identifico que é algo que vai para além daquilo que eu posso contribuir, eu tenho psicólogos cristãos que são amigos meus. Viviane é uma das que pode... Já é da turma. Aí pronto, apareceu tu, né, mulher? Tava aí quietinha, né? Olha aí. Já deixa o cartãozinho de visita. Então, eu direciono para psicólogos. Quando é um problema muito agudo de dependência química, eu direciono para alguma casa de recuperação, um pastor que eu conheço. Então, eu tenho parceiros, né? A gente não dá conta de tudo.
Muitas vezes eu identifico e falo, aqui eu não tenho condição de ir além, não tenho recurso para isso. Então, a gente precisa sempre identificar para ver se a gente assume isso, né, como uma jornada nossa com a pessoa, ou se a gente, então, direciona para outra pessoa mais adequada, ou até uma pessoa um conselheiro mais experiente e tal. É sempre bom a gente ter essa sensibilidade para identificar tudo isso, né? Diga, Gabriel. Aí. O senhor falou na questão de não interromper, ser paciente na hora de ouvir, mas vai existir uma hora que você vai ter que interromper, é isso? Ou nunca interromper a ideia? Não, sim, eu digo assim, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, falando, vocês interrompem, né? Normal, nós combinamos, inclusive, de fazer isso. Porém, se você é o conselheiro e eu estou falando, eu preciso identificar se aquela minha interrupção não vai atrapalhar aquilo que a pessoa está tentando me comunicar, abrindo o coração dela. Porque quando eu faço isso, interrompo o que a pessoa está tentando me passar, eu não tenho material suficiente, deixa eu só desligar aqui, parece que eu não tenho material suficiente, né, informações suficientes para que eu possa, então, estar considerando. Eu não estou ouvindo adequadamente para ter material suficiente para considerar aquela pessoa. E também eu mostro para ela, né, quando eu faço isso, eu não tive a sensibilidade de identificar que a pessoa já falou o suficiente, o adequado, para que ali eu possa redirecionar ou trazer um outro pensamento para essa pessoa. Eu estou mostrando para essa pessoa que eu também não estou interessado em que ela fale. Não, basta, não, tá bom. Aqui eu já dou conta, né? E aqui a gente já... Não, então a gente precisa ter esses feeling, né? Sensibilidade de identificar. Esse é o momento de interromper. E quando eu interrompo para quê? Redirecionar, trazer uma reflexão para que a pessoa, a partir disso, do que ela já mesmo falou, né? E tentar fazer com que ela se ouça. A maioria das pessoas falam e não se ouvem. Então, às vezes, ela se ouvindo, ela mesma já traz a solução, né, para a vida dela. Então, a interrupção precisa ser cirúrgica, precisa ser no momento adequado, e a gente precisa, a partir da interrupção da pessoa, ter perguntas assertivas, reflexões ou sugestões, né, proposições adequadas. Então, isso não é uma coisa fácil, lógico, né? Vem ao longo da experiência, desse desejo de ouvir, essa atenção. Amados, ali a gente precisa entender, eu estou diante da pessoa que Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa pessoa aqui, ela deve reunir em mim toda a minha energia, toda a minha capacidade intelectual. Eu preciso aqui, sabe, pedir misericórdia a Deus. Jesus, eu estou aqui diante de um filho teu, de uma filha tua, de um ser humano aqui. Então, eu preciso me dedicar ali, me entregar para aquela pessoa, né? Então, é igual um sermão, é igual uma aula, é igual tudo que a gente faz que é relevante na vida, e a gente precisa se entregar, mergulhar naquilo. Então, é preciso partir por aí, né? Tranquilo? Mais alguém? Giane, quer falar? Eu vou falar só uma coisa. Diga duas até. Que a Karen, você estava falando, eu perdi só qual é o capítulo aí do livro de Coríntios, que vocês tinham falado da tristeza, que eu quero ler. 2 aos Coríntios 7:10. 2 7:10. 7:10. Isso. Que a Karen estava perguntando sobre isso aqui, se a gente tem como dizer que é uma depressão, né? Eu não li ainda, eu vou ler. Mas uma das grandes características da depressão é que é uma tristeza demasiada que ultrapassa 3 dias consecutivos, uma tristeza que não tem melhora. Uhum. Então, às vezes até dentro da igreja a gente precisa se atentar a isso, porque eu já tive amigos que tentaram um suicídio dentro da igreja, porque elas não diziam nada, né? Às vezes a gente imagina que o depressivo vai ficar jogado numa cama, ele não trabalha, ele não toma banho, né? Ele não faz suas higienes, ele não interage, e nem sempre é assim. A maioria das vezes o depressivo tem uma vida social comum, como a nossa, ele trabalha, ele estuda, mas, como eu falei ontem, às vezes o que ele não fala tem muito mais importância do que o que ele está falando.
E aí, por dentro, como um conhecido meu, que era porteiro do prédio onde a gente trabalhava, um senhor, e sorrindo, brincando, e não faltava no trabalho, né, sempre muito competente, e ele se jogou do viaduto do chá. Então, às vezes não existe tristeza aparente, né? Às vezes é realmente algo na alma. E a É pessoa não assintomático, né, sabe. Vianney? É É, assintomático, né? então tem que observar muito. Pessoas que o tempo todo falam do passado, tem uma grande tendência a uma depressão, porque a depressão nada mais é que o excesso de passado, então é importante também observar isso. Gente que quando você vai aconselhar, só sabe falar do que perdeu, do que não tem, né, do que não conseguiu, das frustrações. Então uma pessoa como essa já deve estar sendo encaminhada para um terapeuta, porque é legal ela identificar, ela saber que ela já está caminhando para uma depressão ou uma suposta depressão, né? Pelo menos já é os sinais, né? Uhum. A depressão, né, geograficamente a gente entende, né? Então você levo, né? Então faz isso aqui, ó, depressão. É uma baixa, Isso. é um valezinho. Então isso é depressão. A geografia na escola a gente aprende isso, né? Então tem planalto, planície, montanhas, né? Depressão. É o famoso vale, né, que a gente fala na igreja. É. Então depressão é uma baixa, baixa hormonal, baixa de autoestima, baixa de expectativa de vida, é uma baixa. Então, é o que a Viviane falou. Muitas vezes, essa pessoa ela não é resolvida, ou ela carrega decepções, tristezas, né? Ao longo da vida, e ela está presa lá. Então, ela não consegue sair dessa depressão sozinha. Sintomática. Ela não fala. Às vezes é uma pessoa... As pessoas expansivas, ou até mesmo introspectivas, que falam pouco, elas têm mais dificuldade, a gente tem mais dificuldade de identificar. A pessoa está sorrindo, é alegre. A gente vê comediantes matando, né, tirando a vida. O palhaço chora, né, irmão? Então, o palhaço Ou tem seja, lágrimas. sorrir não é parâmetro, né? Sorrir não é parâmetro para dizer que Não, não está em depressão, né? isso é. Então, por exemplo, alguém olha para mim e fala assim: Nossa, professor, você está sempre de bem com a vida, né? Pois é. Então, assim, Mas só Deus sabe as lutas que a gente passa, né? né, Viane? Só Deus Se sabe. você não for fazendo, eu gosto da palavra desintoxicar. Se a gente não vai todos os dias desintoxicando a mente, o coração desses pesos, desses lixos, né? Que eu costumo dizer que é uma quantidade de lixo que é jogado sobre a gente o tempo todo. Se a gente Acúmulo, né? mesmo não for administrando e não for tirando isso, jogando isso para fora, quando a gente se der conta, a gente vira um terreno baldio. E aí, para conseguir limpar, demanda muito mais tempo. Quando consegue, né? Quando muitos já não tiram a vida. Isso. Me permita, Viane, pegar aí a Karen também que trouxe esse assunto, de depressão e suicídio. A Viane adquiriu 2 livros, né, que eu tinha indicado em outra ocasião, que seria muito bom vocês terem também. Depois você puder postar. Ah, tá aí já. Chega mais perto da casinha para eles identificarem se puder. O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade é esse, né? E o outro é contra a Cultura. Vai falar sobre suicídio, eutanásia, aborto, drogas, homossexualidade e os outros temas polêmicos e que faz parte da nossa realidade. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Bom, primeiro, nós precisamos ter alguma informação sobre essas situações para a gente identificar, né, e poder compreender tudo isso ou ter uma noção. Então, é necessário que para uma pessoa querer ajudar a outra, essa pessoa seja uma pessoa interessada, inclusive, na vida, nos problemas da vida. Isso não tem jeito, irmão, tem que ler literatura boa, a gente precisa conhecer os especialistas. Então, sabe, divórcio, também os livros aí tem, acho que os 2 falam de divórcio. São temas que são difíceis, né, da gente tratar. E o meio cristão, infelizmente, não aborda, e quando aborda de forma a desejar, porque a régua é moralista, é aquilo que eu estava dizendo. Então, a gente precisa sempre ter material, né? A gente precisa acumular esse material de informação para que a gente compreenda, né, tudo isso, que a gente tenha uma noção, até para ajudar as pessoas. Então, assim, é preciso se informar, até para identificar, porque, de repente, muito antes, né, um tempo atrás, hoje ainda, lógico que tem pessoas que não crescem nunca, né, desenvolvem nunca, e elas acham, por exemplo, que toda depressão é demoníaca. Expulsar, vai fazer campanha, vai orar. É assim, né, amado? Não é? Então, a gente precisa,
sabe, ser esclarecido das coisas. A gente precisa se informar, né? Identificar. Quando a gente trata aquilo que é de ordem espiritual, trata de maneira material, a gente está errando. Quando a gente trata algo material com recursos espirituais, a gente também está errando. Então, tratar coisas espirituais de uma forma material e tratar coisas materiais de uma forma espiritual, a gente está errando. A gente está usando armas ou recursos que não vão atingir. Então, de fato, se a questão espiritual se resolve de fato com oração, né? Se resolve com a convivência comunitária, se resolve com alimento espiritual, Bíblia, etc. Se é de ordem, e se a gente tratar isso de uma forma, vai dar remedinho para a pessoa, não é remédio, não é hormônio, é demônio, né? Mas o contrário é verdadeiro também, né? É hormônio, não é demônio. Então não adianta a oração sempre é bem-vindo, né? Oração sempre é bem-vindo, mas se é uma descompensação hormonal, você precisa dar um remedinho, né? A gente só precisa ter... Continuando nesse mesmo tópico, conduzindo a mesmo, no quarto tópico, entra a parte agora do conselheiro, que nós não devemos, no caso, sermos apáticos. Sim. Né, minhas palavras. E sim, mas uma neutralidade que não a indiferença. E isso é bem difícil. Isso é bem difícil, porque geralmente a gente, quando não fala com a boca, principalmente as mulheres, se nós não falamos com a boca, falamos com os olhos. E para mim, eu já encontrei uma dificuldade, porque já é difícil eu fechar a boca. Aí, quando eu consigo fechar o meu olho com o dedo, a minha cabeça fica demonstrando de uma forma expressiva. E, ao contrário com os homens também, eu já passei por isso, que aí eu precisei de um aconselhamento, que foi o que aconteceu, não era nem o caso de me darem uma opinião, era somente de ouvir para que eu me ouvisse. Quando, no momento que eu estivesse falando, eu consegui me ouvir e reorganizei os meus pensamentos. Aí a pessoa foi e começou a me criticar com os olhos, e aí a gente já está sensível, o negócio ficou pior ainda. Algo que eu estava encaminhando para o bem, já foi para o mal. Então, eu já digo por mim. Como que eu vou conseguir trabalhar essa forma? Me responde, professora André e Viviane. Como que eu vou conseguir trabalhar isso? Você se fecha no caso, né? Quando há essa negativação da sua fala, pelo olhar, pelo gesto, é isso, né, Karen? Você ouviu, não? Pelo que eu entendi, ela manifesta com o rosto. Sim, se é negativo ou não, ela expressa. Ainda que ela não fale nada, mas se é algo que surpreende, ela vai mostrar a surpresa. Né? Autocontrole. E a pessoa vai ver que na cara vai ver a opinião dela demonstrada, né? Autocontrole, né? Então, eu preciso ter esse autocontrole. Eu não posso, eu disse, acho que em algum ponto, eu não posso estar, às vezes eu estou sentindo uma raiva daquela pessoa, sabe? Uma indignação. Ou eu estou pensando, nossa, que infantilidade, né? Ou até mesmo me alegro. Tem coisas que são cômicas e dá vontade da gente rir, em alguns casos, irmão. A gente precisa ter esse autocontrole, senão a gente constrange a pessoa. Como treinar o autocontrole? Então, eu acho que é o dia a dia mesmo, viu? Eu acho que não tem assim uma técnica, não tem uma regra. É de fato uma maturidade adquirida, né? Como até mesmo o fruto do espírito, né? Que é a temperança, né? Esse autocontrole. Tudo, então. A gente precisa estar. É bom que a gente reconhece, né? Então já parte daí um ponto positivo. Uhum. Reconhecemos que de fato, olha, talvez isso aqui eu preciso estar resolvendo porque não será bom, não vai contribuir e tal. Então o reconhecimento já é o ponto de partida. E aí a gente precisa orar a Deus, a gente precisa pedir para que Deus possa então nutrir em nós ou gerar esse fruto. No caso que a gente está falando aqui, o autocontrole. Então isso vem com a maturidade, isso vem de fato. Isso é adquirido, mas não é adquirido por estudar, não é adquirido por fazer um curso, não é adquirido teoricamente. Isso é adquirido como outras coisas, outras virtudes são adquiridas na vida, pelo exercício mesmo, pelo longo da vida. E aí, de pessoa para pessoa, isso não tem uma regra, né? Então, a mansidão, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e a temperança, isso é resultado da ação do Espírito Santo
nutrindo em nós o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Então, a minha vida espiritual, ela deve ser intensa, ela deve ser densa, ela deve ser real, ela deve ser pungente. Eu preciso amar a Deus, eu preciso desejar a Deus, eu preciso, como um discípulo de Cristo, desejar profundamente ser como Ele. Então, é a busca do discípulo para ser igual ao seu mestre. Então, cada um de nós precisa amar Jesus, né, profundamente, mais do que tudo. E aí essas coisas, elas vão sendo construídas pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, é uma vida cristã, mas é uma vida cristã consciente, proposital, né, que a grande maioria, uma grande parte dos nossos irmãos, a gente não percebe isso, não há uma intencionalidade, não há um trabalhar uma vida comunitária a respeito do discipulado, enfim. Mas que bom que a gente identifica que alguma coisa aí precisa ser trabalhada por Deus, né? Como fazer? Cada um que deve saber. Assim, como que isso pode ser feito na sua realidade, mas não simplificando, mas talvez trazendo um caminho, é a busca de Deus. A busca de Deus, para que Deus, esse desejo, esse pedido a Deus, né, Senhor, me transforma segundo a imagem do teu filho, me faz semelhante a Jesus. Acima de tudo, eu preciso, como discípulo de Cristo, querer ser igual a Jesus. Acima de um desejo de realizações na vida, sabe, de realizações pessoais, de exercício ministerial, de nenhum outro desejo pode ser maior, nem vir primeiro, do que o desejo de se parecer com Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Eu persigo isso na minha vida. Faz 21 anos que eu luto todos os dias, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, me faz igual ao teu filho. Preciso ser igual a Jesus. A minha salvação consiste em estar sendo edificado até que eu chegue à medida, à estatura do varão perfeito e tal, aquilo que Efésios 4, 11 diante diz, né? Então é isso. É difícil, né, amados? E, por outro lado, nós somos, perceba como nós somos iguais, só temos dificuldades diferentes. É por isso que aí a gente já percebe que a empatia, a compaixão, a gente precisa ser humilde, né? Porque a pessoa venceu uma coisa e nós a pessoa ali de repente olhando para nós e fala, nossa, essa pessoa aqui deve ser fantástica. E a gente olhando para essa pessoa e falando assim, nossa, essa pessoa nem sabe como eu sou complicada também. Então assim, um comedor de feijão tentando ajudar outro comedor de feijão, um sujo tentando arrumar a vida do mal lavado, né? Esse processo. E é bom quando a gente compreende tudo isso. Quer dar mais alguma palavra, Viviane? Algum outro? Não, eu só lembrei, quando a Karen falou que demonstra no olhar, né? Eu lembrei de um aconselhamento que eu fiz com uma missionária, uns 4 anos atrás, e a revelação que ela me fez, eu nunca tinha ouvido na vida. E aí a estratégia que eu fiz foi, peraí que eu vou pegar um café para nós, para poder virar de costa e arregalar os meus olhos e dizer, meu Deus do céu, o que eu falo para essa criatura agora? De tão absurdo que foi o que eu ouvi. Então, às vezes eu tomo um café, eu levanto, pego uma água para mim, para a pessoa, para dar uma disfarçada, sabe? Porque tem coisas que realmente é de doer o coração, viu? É uma estratégia aí, né? Amados, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa se conhecer e encontrar caminhos para que a gente lide conosco, né? E diante das pessoas. Então, é muito bom quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente identifica as nossas inabilidades também, né? Para que isso seja trabalhado. Então, quando a pessoa acha que não tem, é muito complicado. Ela não percebe, mas as outras pessoas percebem. E, como eu disse, a gente é expansivo, a gente é latino, a gente é brasileiro, a gente expressa as emoções, né? Nós expressamos emoções muito fácil. A gente precisa ter esse autocontrole, senão a gente vai prejudicar esse processo mesmo de aconselhamento, né? E aí cada um, então, enquanto não vem esse autocontrole, aí a gente toma café, toma água. Isso. Até porque tem coisas que a pessoa vai dizer que são rotinas do dia a dia, mas tem coisas que são muito íntimas, né? Sim. E se a gente não se manter tranquilo, essa pessoa perde a confiança, acabou ali, bloqueou o acesso que a gente teria para ajudar e ela, obviamente, não vai falar com mais ninguém, né? Eu olho isso como um privilégio. A pessoa te procurar para dizer algo tão íntimo, tão profundo da vida dela, eu vejo isso como um privilégio. Exato. Depois de ouvir uma quantidade de coisas bem estranhas,
eu já estou um pouco mais habituada. Daqui a pouco, quando a Karen começar a ouvir aí umas coisas bem cabeludas, aí a face vai diminuindo. A gente, porque assim, a gente às vezes fica constrangido até, né, com algumas exposições e tal. Mas Sim, precisa ser uma pessoa madura no sentido de que nós estamos diante de pecadores. sim. Se surpreende com o pecado de ninguém, amado. A gente precisa conhecer o ser humano. É. E o Eu ser acho que é isso. É que às vezes a gente fica num lugar de superioridade ao outro, né? Então a gente olha aquilo como um absurdo, onde já se viu uma coisa dessa. Mas quando a gente se coloca de igualdade, né, nesse mesmo lugar de treva, aí a gente olha e fala: nossa, o meu é diferente, mas ele é tão. Eu sou tão ruim quanto ele. Aí não assusta tanto, né? E é interessante, como a gente falou em falas passadas, ao invés, por exemplo, da gente ver uma pessoa, a gente ouvir uma pessoa falando das suas feiuras, né? Ao invés de a gente se sentir constrangido, indignado, outros sentimentos desse tipo, a gente, na verdade, deve ter um olhar de misericórdia e compaixão, né? Então, quando há esse olhar, essa disposição, inclinação do nosso coração para a miséria da pessoa, então até as reações mudam, né? Gestuais e visuais. Sim, Ali há e inclusive é muito importante, é fundamental, Amanda, é fundamental essa questão dessa linguagem corporal, fundamental, porque nós falamos sem falar, nós dizemos muita coisa sem falar, né? Melhor dizendo. Então, você apoiar a pessoa e incentivá-la através até de um gesto de balançar a cabeça, né? Alguma coisa desse tipo. E quando você reprova interiormente, você também não pode demonstrar isso, né? A pessoa precisa ser muito serena. Então, um conselheiro precisa ser uma pessoa controlada, serena, paciente, compassiva, misericordiosa, empática, simpática. Né? Então, é necessário todas essas virtudes. É igual uma pessoa disse assim, eu não tenho paciência, que uma pessoa, ela me pergunta uma coisa e eu já falo assim, assado. Falo, então, professor, você nunca vai ser. É necessário algumas virtudes para que você exerça outras coisas, senão não tem como. São qualidades indispensáveis para aquela pessoa que pretende fazer isso ou aquilo, né? Não tem como. Por exemplo, sim. um cirurgião, ele não pode ser uma pessoa tão sensível, porque senão ele vai chorar em toda a cirurgia. É. Não é? Não, né? É necessário uma certa frieza, né? Até para que ele possa fazer de uma forma adequada lá o seu trabalho. Então, cada exercício, cada atividade social precisa ter suas virtudes, suas qualidades. O conselheiro é inevitável que tem que ter essas, né? Não tem como. Então, o professor não pode ser soberbo, não pode ser impaciente. É igual o professor um dia estava explicando sobre escatologia e o irmão, sabe, toda vez interrompendo, fazendo um monte de pergunta. Aquele professor foi se enchendo, ele falou sobre Apocalipse, né, sobre as bestas aí, e o irmão de novo interrompeu e falou assim, professor, mas quem é essa besta? E o professor disse, é você, meu irmão, a besta. Vou perder a paciência lá com o aluno. Não pode. Queridos, nós temos 1h35 aqui de conversa. Certo? A gravação ali já foi pro Beleléu. Esqueci lá, porque lá é 45 minutos, né? Então aqui vocês estão tendo conteúdo. Lá só 45 minutos. Esqueci, quando eu vi já tinha acabado a gravação, não dei continuidade, aí resolvi aqui continuar com vocês sem gravar lá. E porque eu tenho essa dificuldade, né? Já 2 coisas aqui é difícil para mim. Mas bora orar a Deus e a gente continua em outro momento. Aliás, queria que vocês interagissem lá no grupo, vocês que participaram aqui, coloquem lá os comentários, dúvidas, dá um feedback, até para incentivar os outros irmãos, né? Para que eles tenham a ideia de como foi, se foi proveitoso, se você percebeu que de fato é algo assim bom para a gente repetir isso outras vezes, né? E aí dá um feedback lá, faz um comentário lá. Não é para assim me elogiar não, mas para você elogiar também. Eu não tenho dificuldade com elogios, tá? Eu me orgulho da minha humildade, vocês sabem disso, né? Não tenho dificuldade não. Amei a frase, vou colocar de status. Eu tenho orgulho da minha humildade.
Me orgulho. O meu forte é a humildade. Então, então façam isso, tá? Dá um feedback lá. Queridos, foi proveitoso? Vamos repetir outras vezes isso aqui? Bora? Tá tranquilo aí? Acho que a maioria já está nessa habitude. Hein? A gente vai usar essas ferramentas. Oi, quem falou? Gabriel? Falou? Sim, proveitoso bastante. Bom, Gabriel, coisa boa. Então, bora lá. Proveitoso. Poderia ser realmente uma vez por semana. Oi? Cortou. Poderia ser oficialmente uma vez por semana. Toda semana? De uma forma oficial. Vamos ver se a gente consegue isso, então? Bora lá? Eu tô... Vamos tentar, então, fazer isso. Vamos lá. Só que aí a gente estipula, de fato, uma hora para começar e uma hora para acabar, né? Aí eu preciso sempre estar fazendo isso, porque muitos não vão poder participar, eu gravo, e aqui eu vou ver se eu salvo essa gravação. Se eu conseguir salvar essa gravação aqui toda, eu posto lá. E aí a gente só usa um aparelho. Eu só uso um aparelho, né? Para mim vai ficar mais fácil aqui. Mas vamos ver, então. Para mim, eu estou disposto. Para mim vai ser muito bom. Talvez o horário a gente não consiga isso. Vamos ver para a maioria. O que a maioria decidir for bom, a gente tenta, então, oficializar isso. Então, toda semana, todo sábado, a aula vai ser de tal horário a tal horário. Para mim, é ótimo. Para mim, vai ser uma bênção. Eu gosto disso, né? A gente não pode estar aí presencial. E virtual não quer dizer que não é verdadeiro. Só quer dizer que não é pessoal, presencial, melhor dizendo, né? Então, mas isso aqui, ó. Estou sentindo o calor de vocês aqui pelos bytes. Calor humano. Então, bora lá, amados. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus aí por este momento, pelos os que entraram, uns entraram, outros saíram, né? Os que quiseram aqui. A gente... Oi. A Kari fez uma pergunta sobre 2 Coríntios. Eu não entendi a pergunta dela. 7:10. Qual foi a pergunta que ela fez mesmo? Eu nem lembro da pergunta. Estou brincando. A pergunta Assim, foi se essa tristeza que cita lá em 2 Coríntios 7:10 pode ser considerada uma tristeza de depressão. Depressiva, né? Então, é porque quando ela fez essa pergunta, veio em minha mente sobre a tristeza de Pedro, quando negou Jesus, e a mesma tristeza que houve em Judas. A vantagem que Pedro ele se arrependeu e o caso de Judas não se arrependeu e houve aqueles acontecimentos tristes por causa da tristeza. Então, só isso mesmo. Sua pergunta que eu queria saber era isso mesmo. Então, sim, ótimo. Então, a gente percebe que as tristezas não foram as mesmas, não tiveram as mesmas origens e nem desenvolveram a mesma coisa, né? Então, na verdade, sim, a gente considera que foi um remorso. Como foi o de Saul também. Essas tristezas não geram arrependimento. São prejuízo que teve, e não por uma consciência, por um entendimento que ofendeu a Deus e a sua humanidade. Então, a gente percebe, o Esaú chorou, inclusive, né? No texto de Hebreus, ele buscou com lágrimas, ele chorou, mas a gente chama que são lágrimas de crocodilo. Não foi uma lágrima, não foi um choro, não foi uma tristeza que partiu de um coração sincero, de um reconhecimento que errou, mas percebeu o prejuízo que teve. Perdeu a primogenitura. Não, a Bíblia diz que não foi achado no seu coração lugar de arrependimento. Mesmo com lágrimas, isso foi expressado. Veja como as aparências, elas disfarçam, né, a realidade. Então, Deus conhece essas coisas. Então, as tristezas foram diferentes. Se a gente for pegar Judas e Pedro, os dois traíram Jesus, né? Sim. Só que um traiu Jesus e não se arrependeu. Ele teve um remorso porque ele viu que não era tão vantagem 30 moedinhas de prata, né? Se ele tivesse, de fato, se arrependido, não teria tirado a sua própria vida. Mas é interessante a gente discutir em outro momento se todo suicida ele perde a salvação. Legal. Aí é legal. Deixa para outro momento, pelo amor de Jesus. A gente, inclusive, amados, pode marcar fora de aula e tal, de repente, sei lá, um dia na semana, bora marcar para discutir alguns pontos assim. Vamos ver o que a gente pode falar. Bora. Né? Porque eu não vou conseguir falar de tudo. Aí, a questão de aborto, divórcio, diga, Karen. Minha bateria acabou, eu vou precisar sair. Eu tô com 2% de bateria.
Tá bom, Aí a gente já tá... eu até pedi para Vivi, se a Vivi vê alguma coisa, como ela é nossa ajudante do dia, para repostar no grupo, que aí eu consigo debater com vocês assim que minha bateria for carregada. Tá bom. Mas a gente já tá acabando aqui também, já tô encerrando. Deus te abençoe. Fica na paz, cara. Beijo, amei conversar com vocês. Paz. A gente já tá acabando aqui também. Só propor essa última coisa, a gente ora aqui e encerra. Então, para a gente marcar, de repente, aí, um dia qualquer, um horário qualquer, e vamos falar sobre, eu coloco um tema antes, ou querem, professor, vamos falar sobre homossexualidade, a gente queria falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o suicida perde a salvação, o senhor acha de aborto, eutanásia, drogas, e enfim, se vocês propuserem aí, a gente pode... Até porque, professor, eu comprei esses livros aqui, e isso também a gente aborda quanto à ética na psicologia, e isso é uma coisa que a gente vai aconselhar muito. Se já não estamos aconselhando, né? Eu não sei os demais aí, mas eu já estou nessa vibe de aconselhamento aí. Eu tenho pessoas homossexuais ao meu redor, inclusive que frequentam a igreja, né? Pessoas que estão querendo que estão adulterando, outras que estão se separando. Então, tem uma série de coisas aí que a gente já está, né, nesse momento aqui, aconselhando. Então, não é falar o que a gente acha, mas falar com embasamento, com propriedade, diante da Bíblia, o que realmente é certo. Porque o que eu acho é uma coisa, às vezes a Bíblia vai dizer outra. Né? Eu não quero dizer o que eu acho. Exato, sem dúvida. E aí a gente precisa discutir, né, para a gente trocar as ideias aí. E vamos fazer isso, então. Vamos combinar aí de a gente, informalmente, nada a ver com o curso em si, né? Quer dizer, nada a ver assim. Não é uma programação oficial do curso, né? Nós tem uma vez na semana só os sábados. Mas vamos ver se a gente, no bate-papo, numa conversa, a gente reúne. Vocês podem convidar outras pessoas, né? Podem replicar aí o convite para outras pessoas. E a gente bate esse papo aí. Eu estou disposto. Se vocês quiserem, a gente faz isso aí, sei lá, daqui 1 ou 2 semanas. Bora lá. Vamos no grupo interagindo lá. Proponha lá e a gente por lá vai se organizando. Tá bom? Pode ser? Bom. Tamires, eu vou pedir uma gentileza. Você pode orar e abençoar a gente? Posso. Agradecendo, por favor. Tô. Ótimo. Por favor, abençoe a nossa vida. Senhor, graças te damos, Pai. Graças te damos por esse momento, Senhor, em que sabemos que o Senhor esteve aqui conosco, Pai. Porque falamos, Pai, de pessoas. E pessoas essas, Senhor, que o Senhor os fez. Meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e dar a nós, Senhor, o entendimento que vem dos céus, o entendimento que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que nós, quando abrirmos a nossa boca, Senhor, nós não venhamos falar de nós, mas nós venhamos falar, Senhor, daquilo que o Senhor colocar em nós e daquilo que a Tua palavra diz como certo. Meu Deus, orienta, Senhor, as nossas vidas, nos capacita ainda mais, Pai, para que nós estejamos preparados, Pai, para viver não somente as nossas adversidades, mas adversidades que encontrarmos, Senhor, pela frente na vida dos nossos irmãos. Meu Deus, nos capacita, Senhor, com a autoridade dos céus, com ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que esteve presente, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa o nosso dia. Em nome de Jesus, Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Assim seja. Amados, Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado, final de semana. E também, povo, Deus abençoe. Um cheiro. Um beijo da gorda, né? Um cheiro no cangote, né, Viane? Beijão no coração de vocês, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Pai. Tchau.